Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente, vamos falar sobre os ataques em Kherson e em Luhansk, que parece que atingiram um monte de oficiais russos graduados, vamos entender o que aconteceu, e vamos falar também sobre a dificuldade da Rússia em conseguir novos soldados, em mobilizar soldados, vamos entender por que isso está acontecendo. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 16 de setembro de 2022, a gente faz vídeos aqui todos os dias desde o início dessa guerra. Essas notícias foram sugeridas por NFT de Mamaco, Sou Bonito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, novamente a gente não tem nenhuma grande modificação aqui na linha de frente, embora, a gente vai falar daqui a pouquinho, existem algumas evidências de que os ucranianos já estão atacando aqui em Troitsky. Eu não sei se diretamente com as tropas ou com o uso de artilharia nessa distância, mas o fato é que os russos estão tendo problemas aqui nas estações férreas de Troitsky. E vamos explicar por que isso é importante mais adiante, né? Também houve alguma tentativa de avanço russo aqui na região de Bakhmut, mas também sem sucesso. Os ucranianos também avançaram em alguns outros pontos aqui, particularmente aqui próximo a Oskil, a cidade de Oskil, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, porque o grande ponto que aconteceu agora cedo, que foi realmente uma coisa inesperada, foram duas grandes explosões, uma aqui em Luhansk e outra aqui em Kherson. Outra aqui em Kherson, que é o centro da ocupação russa nessa região toda aqui, na margem direita do Dnipro, né? Então, dá para ver que essa explosão em Kherson foi muito grande, foi uma corte de apelação, que é o prédio da corte de apelação, que na verdade estava sendo usada para uma reunião entre altos oficiais das forças russas na região, né? Então dá para ver que causou um certo estrago aqui, ó, dá para ver pelas imagens, causou um certo estrago essa explosão aí, né? É bem no centro de Kherson isso. O que estão dizendo é que havia uma reunião naquele momento, aqui, de acordo com a mídia russa, havia uma reunião de cabeças da administração do distrito de Kherson naquela região, ou seja, haviam vários oficiais russos ali. Não há informação se houve algum ferido, se a explosão de fato atingiu algum desses oficiais russos, né? Agora, causa estranheza ser justamente a mídia russa que está falando sobre isso daqui, ou seja, não dá para descartar isso daqui ser uma false flag, tá? Isso aqui ser algo preparado pelos russos mesmo. Não sei, vamos aguardar para ver o que a gente fica sabendo depois, né? Além disso, houve também uma explosão no escritório do Procurador-Geral de Luhansk, né, entre aspas, República Separatista de Luhansk. Esse vídeo aqui começou a ser gravado pouco depois, tá vendo? Dá para ver que as janelas todas estouradas aqui, o vídeo não pega o momento da explosão em si, mas dá para ver aqui as janelas todas explodidas, né, e a polícia chegando aqui embaixo. Isso foi o que deu para pegar no vídeo. E agora parece que a gente já tem a informação de que morreu o procurador-geral da República, entre aspas, República Separatista, Sergei Gorenko, né? Então ele teria já falecido nessa bomba que foi plantada lá em Luhansk. De novo, não se sabe se foi um bombardeio ucraniano propriamente dito, se foram partisãos ali que fizeram isso. Tá mais com cara de partisão isso daí, viu? De alguém ter plantado uma bomba no escritório do cara e detonado. Não é impossível de descartar isso, né? Enfim, dois ataques grandes aí contra a administração russa nessa região. E um outro ataque que teve esse ontem à noite foi em Valuik, na região de Belgorod, na Rússia, né? Um ataque a instalações civis. Se você olhar aqui, instalações civis, não teve propósito militar nenhum, e mais uma vez o pessoal está levantando a hipótese de ser um false flag, ou seja, pode ser que tudo isso daqui, na verdade, seja false flag, tá, gente? Justamente a grande preocupação da Rússia ela não está conseguindo recrutar gente para ir na guerra. E aí você fala assim, poxa, por que eu faria uma false flag em Kherson, em Luhansk? Simples, porque eles têm que recrutar, eles querem recrutar gente nesses lugares também. Eles querem recrutar ucranianos para lutar pelos russos
na região de Kherson, na região de Luhansk. Então, fazendo false flags assim, dizendo que os ucranianos estão atacando Kherson, esse tipo de coisa, eles esperam conseguir esse apoio, né? E da mesma forma, aqui em Belgorod, atingiram uma região civil, não dá para saber exatamente o dano, né? Mas está dizendo aqui, ó, isso é 100% false flag, coisa e tal, para o pessoal ir para grande mobilização. Não tenha dúvida nenhuma disso. Valuik, como vocês podem ver, é aqui perto da fronteira, né? Dá para ver melhor aqui na região aqui, é perto da fronteira justamente com a Ucrânia, e é na Rússia, próximo da fronteira com a Ucrânia, e do local de Belgorod, do estado, do oblast de Belgorod na Rússia, né? Mas não é na cidade propriamente dita. E uma curiosidade, mera curiosidade que o pessoal estava lembrando aqui, esse daqui é o mapa da região conforme o Acordo de Paz de Paris em 1919. Ou seja, mostrando aqui como é que era a divisão entre Rússia e Ucrânia nessa região no início do século passado. E dá para ver que Valuk e mesmo Belgorod, tudo fazia parte da Ucrânia, toda essa área aqui, ó, até Rostov-on-Don era parte da Ucrânia aqui. A Rússia começava só pro lado de lá, só em Kursk mesmo que começava a Rússia. Só uma curiosidade isso, não tem nenhuma relevância diplomática. Na dissolução da União Soviética em 1991, houve um tratado assinado entre a Ucrânia e a Rússia que reconheceu as fronteiras, que são as fronteiras que são reclamadas pela Ucrânia atualmente, né? Bom, uma outra informação que o pessoal tem aqui sobre Chernobyl, isso daqui é uma coisa que pode ser realmente alvo ucraniano legítimo, o pessoal identificou aqui através de imagens de satélite uma base de soldados russos na região, o VDV, né, os paraquedistas russos do 147ª Divisão de Guardas, que parece que o quartel-general é justamente nessa região aqui, e ao lado tem um monte de veículos estacionados para dar suporte, né? Eles estão listando aqui uma quantidade enorme de veículos ali na região. Eu espero que o exército ucraniano faça bom uso dessas informações. Não há problema a gente divulgar aqui, porque isso aqui já está correndo na internet, já está aberto para todo mundo, então os russos também já devem saber. Vão torcer para ver uma ação rápida nessa região aqui, né? Volta e meia, Chernobyl é atingido. Bom, também houve explosões na cidade ocupada de Marinka. Marinka fica aqui, ó, próximo a Donetsk. Donetsk está aqui, é uma cidade grande ocupada pelos russos já há bastante tempo. E Marinka fica aqui, uma parte dela ela está nas mãos dos ucranianos, mas essa explosão foi na região que está ocupada pelos russos, né? Então provavelmente alguma explosão em algum depósito de munição lá em Marinka, na região ocupada. Bom, como eu falei para vocês, existem algumas notícias interessantes aqui sobre localidades que foram libertadas pelos ucranianos. É lógico, ainda não é informação oficial, como vocês sabem, eles estão mantendo sigilo sobre os avanços da contraofensiva ucraniana em Kharkiv, mas ela não parou, ela continua avançando. Com um ritmo menor, é verdade, mas continua avançando, né? E onde é que está essa contraofensiva aqui? Como a gente falou para vocês, aqui em Sviatohirsk vai ser o principal vetor aqui para retomada aqui do lado da margem esquerda do rio Oskil. E essas duas cidades ficam aqui, ó, Sosnov e Studenok. São essas duas cidades aqui que nesse mapa aqui ainda aparecem como em disputa, né, como sendo em disputa, mas segundo a informação que o pessoal passa aqui, elas já foram tomadas pelos ucranianos, né? E é razoável imaginar que uma vez que essas duas cidades já foram tomadas, muito provavelmente essa área de vegetação aqui próximo aos Oskil também já esteja em controle dos ucranianos, uma vez que seria muito difícil para os russos manter essa área aqui, como ela aparece aqui no mapa, ainda sob controle russo, né? Mas seria muito difícil eles manterem essa área com os ucranianos já aqui em Studenok e Sosnov. Provavelmente a batalha agora está nessa próxima linha aqui depois da floresta, né? E além disso tem também uma outra novidade mais aqui para cima. Vocês sabem, os russos usam muita ferrovia para abastecer a região, né? Para abastecer toda a fronte deles. Kupiansk era extremamente importante por conta disso. Repara como
uma enorme quantidade de ferrovias. Ferrovias são essas linhas mais escuras aqui, tá? Rodovia é a clarinha, é a laranja, né? Então repara como uma grande quantidade de ferrovias passava por aqui. Uma vez que os ucranianos tomaram Kupiansk, isso aqui foi negado para os russos, então eles têm problemas agora com o abastecimento. Mesmo aqui em Svatov, repara que eles não podem usar a ferrovia que vem daqui para Donetsk, porque ela passa por Kupiansk também, né? Agora, o que eles estão fazendo? Eles estão usando essa outra ferrovia aqui que passa por Troitsk. Troitsk vem para cá e aqui ela chega novamente em Luhansk e daqui vai distribuindo o esforço de guerra russo aqui na região, né? E o que está acontecendo é justamente isso. A gente tem a informação de que já há um ataque ucraniano aqui em Troitsk, ou seja, não dá para saber se é um ataque por terra ou se é um ataque com mísseis, o que é, mas já tem ataque ucraniano aqui nessa região de Troitsk. Justamente essas aqui são as várias estações dentro da cidade de Troitsk, tá? Que justamente já tem os ucranianos interrompendo esse fluxo férreo nessa região, justamente para dificultar ainda mais a logística russa, né? Então, como a gente viu nos últimos dias, embora essa linha aqui ela ainda esteja correndo de acordo com o rio Oskil, que foi isso daí, foi o resultado final lá no dia 11, 12 de setembro, a gente sabe que os ucranianos já avançaram para cá em alguns lugares, aqui em Sviatorysk com certeza, também em Borova e também em Kupiansk. Aqui ainda tem briga em Kupiansk ainda, certamente os russos vão tentar segurar os ucranianos aqui, porque sabem que se Kupiansk, se os ucranianos conseguirem avançar, eles chegam em Svatov com muita facilidade, né? E aparentemente também os ucranianos estão fazendo um ataque por aqui para chegar em Troitsk. Provavelmente vai ser o próximo ponto em que os ucranianos vão tentar livrar, justamente para acabar com a logística russa aqui, né? De novo, isso impede totalmente a logística? Não, não impede. Por quê? Porque os russos podem usar as linhas férreas na Rússia mesmo para chegar aqui por trás e abastecer Donetsk, abastecer Luhansk por aqui. Mas repara, lembra como eu falei para vocês, tudo parte de Belgorod. Então antes eles vinham aqui facinho, Belgorod e Kupiansk já chegavam na frente de batalha. Já estão tendo que dar uma volta aqui por Valiuk para conseguir chegar aqui em Troitsk e abastecer aqui a frente de batalha. Se os ucranianos tomarem Troitsk, aí a coisa vai ficar bem mais complicada para eles darem a volta aqui tudo para abastecer. A questão toda é essa, é dificultar cada vez mais a logística russa nessa região, né? Bom, um alerta que o pessoal está fazendo aqui, que lá em Nova Kakhovka, lembra que a gente... os ucranianos estão visando, né, isolar os russos que estão na margem direita do Dnipro. Bombardearam uma pequena ponte que tem aqui nessa região, que tem uma eclusa aqui ao lado da represa. Por quê? Porque bombardear represas é um crime de guerra. Então os ucranianos não querem bombardear a represa. Além disso, seria prejudicial para a população de Kherson. Se essa represa fosse destruída, ia acabar alagando um bocado de cidades para cá, né? De certa forma, não deixaria de ser vantagem para os ucranianos, porque isso limparia boa parte de Kherson. O problema é que os civis iriam também, né? Então os ucranianos não querem derrubar a represa em si, mas a eclusa, aqui eles derrubaram a pontezinha, tinha uma pontezinha em cima da eclusa, uma ponte de 13 quilômetros, na verdade, desculpa, 13 metros. Então é uma ponte pequena, e o que os russos estão fazendo agora? Eles estão colocando entulho, estão preenchendo a eclusa com entulho para tentar fazer uma passagem e conseguir abastecer as tropas dele do lado de lá do rio Dnipro, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. O que os ucranianos podem fazer nesse caso é difícil de dizer. Certamente a ponte rodoviária tem como contornar, porque a ponte rodoviária, depois ela faz uma curvazinha para fora da represa aqui. Então é só bombardear essa parte aqui da rodovia que sai fora da represa. Mas a ponte ferroviária passa exatamente por cima, né? Então vamos ver qual vai ser a alternativa ucraniana. Nesse caso, talvez atingir essa outra pontezinha logo aqui, talvez seja uma alternativa. Enfim, vamos ver o que os ucranianos vão fazer nisso daqui. Isso se os russos conseguirem, de fato, restabelecer a passagem aqui, né?
O Igor Strelkov está bastante chateado com o que está acontecendo. Olha, ele falando aqui sobre as possibilidades de acordo para a questão da Ucrânia. E daí ele fala que a mais óbvia, né, que todas as tropas russas vão ter que sair de todo o território europeu da parte da Federação Russa. Ou seja, toda a parte até os Urais vai ser para a Europa e para os Estados Unidos e coisa e tal. Ele está falando aqui como uma brincadeira, tá? Ele está falando aqui de forma como a Rússia será humilhada e coisa e tal. Mas olha só, eu falei isso lá no meu vídeo de ontem no Visão Libertária. A grande preocupação da Rússia, o motivo pelo qual o Putin não declara mobilização geral é, primeiro, pela questão política, pela questão de que o povo russo não vai ficar satisfeito em uma declaração de mobilização geral. A população russa está muito satisfeita com a guerra, enquanto a guerra está lá longe. No momento que ela for obrigada a mandar os filhos delas, os filhos deles, né, das famílias russas, para a guerra, o pessoal não vai ver isso com tão bons olhos assim, né? Mas o que eu acrescentei é isso, né? No momento que a Rússia de fato declarar guerra para a Ucrânia, aí pronto, aí você tem dois países em guerra. Não seria estranho imaginar que o grande receio da Rússia é que a OTAN se alie à Ucrânia e aí pronto, agora está em guerra com a Rússia, os dois países estão reconhecendo guerra, beleza, bota a tropa da OTAN na Ucrânia, aí sim os russos vão lutar contra a OTAN. Só que eles sabem que no momento que eles começarem a lutar contra a OTAN de verdade, vão chegar até, vão tomar toda a Rússia, ou como ele acha aqui, até os Urais. E vai ser isso mesmo, não duvido nada que o plano da OTAN seja esse, né? A Europa está com um problema, ela criou uma dependência muito grande das fontes de energia russa, ela pode resolver esse problema muito rapidamente. O Putin declara guerra à Ucrânia, beleza, faz mobilização geral, a OTAN se alia à Ucrânia e pronto, invade a Rússia e acabou a dependência europeia das fontes de energia russa, né? Então esse é o problema que ele fala aqui. No final que ele diz aqui não, que a solução é mesmo fazer a mobilização e declarar guerra e obrigar aí todo mundo. Só que ele não está vendo esse outro problema. Ele está vendo aqui só do ponto de vista militar, né? Esse outro problema diplomático, estratégico, é muito claro. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala justamente sobre a continuidade da contraofensiva ucraniana, tanto em Kharkiv quanto em Kherson, vão continuar os avanços ali. Ele fala que já estão no banco, no lado leste do rio Oskil, então já tem bastante coisa ali, já tem bastante movimentação ucraniana do outro lado. Como eu falei, é natural que haja uma diminuição do ritmo em função da consolidação dos territórios ocupados, mas a contraofensiva não parou, não, né? E aí, a grande problema, a grande resposta do Kremlin é a mobilização. Eles têm que arrumar um jeito de mobilizar, e a gente está vendo, assim, a Rússia, se ela não mobilizar, ela vai perder a guerra. Não vai ter, do jeito que está, ela vai acabar perdendo cada vez mais espaço e perdendo a guerra. O Putin não quer declarar mobilização geral por causa do risco da OTAN entrar do lado da Ucrânia, e daí a Rússia já era. Agora, ele está fazendo o possível de que forma? Através de mobilização de arranjos, né? Por exemplo, em termos de mobilização, a gente viu aquele vídeo do cara do Wagner Group falando para presos e coisa e tal, prometendo liberdade e tal. E agora a gente está vendo aqui os caminhões levando prisioneiros para o centro de treinamento do Grupo Wagner, em Molkino, ou seja, parece que alguns prisioneiros ele conseguiu chamar, né? E está aqui o local, estão falando que justamente eles conseguiram de várias colônias penais, estão todos indo para aquele lugar de treinamento do Grupo Wagner, né? Ou seja, é uma alternativa que os russos têm, chamar a população prisional. O único porém que eu vejo nessa história é, primeira coisa, é gente não treinada militarmente, né? Vai ter que começar um treinamento agora, muito provavelmente vai ser um treinamento muito rápido, né? E segundo, que é uma coisa que eu não sou especialista militar, eu nunca disse que eu era, eu sou jornalista, que eu trago as informações de outros especialistas, mas eu servi exército. E quando eu servi exército, eu lembro que uma das coisas que mais eram reforçadas no treinamento nosso era justamente a questão de você confiar na sua equipe, né? Você, no momento que você está fazendo uma ação de guerra, um soldado depende do outro. Se o outro fugir, se o outro fizer uma besteira, aquele soldado vai acabar sofrendo a consequência do mesmo jeito, porque é um trabalho em equipe. E eu fico imaginando, como é que você vai construir uma equipe com um monte de gente que você sabe que tem um padrão ético meio baixo, né?
pessoal cometeu crime, tem gente que estuprou gente, que matou gente, enfim, é realmente uma situação que deve ser complicada para o exército russo isso daí, né? Eles estão mostrando também outras iniciativas russas para forçar as pessoas a aderirem ao exército, né? Então eles estão fazendo mobilização, mas é uma mobilização temporária. Desculpa, uma mobilização voluntária, ou seja, a pessoa ela é chamada para ir no exército, mas ela pode recusar ir para a guerra, né? E daí eles estão agora colocando esse carimbo aqui, ó, que o cara é desertor, recusou a fazer combate, missão de combate, né? Inclinado à traição, coisa e tal. Apesar de que isso aqui é falso, porque é aquele negócio, enquanto o Putin não declarar guerra, em tese ninguém é obrigado se ele está no exército, não existe crime de deserção se não há guerra, né? Mas enfim, de qualquer forma estão pressionando o pessoal com esse tipo de coisa, né? E não é só lá na Rússia não, tá? Estão falando também que o pessoal lá em Donetsk e também em Orlivka, na região de Donetsk, né? Tem muita gente fugindo, justamente porque os russos estão fazendo mobilização forçada naquela região ali de Donetsk e também em Kherson, em vários outros lugares. Talvez aqueles ataques que a gente viu sejam um false flag, justamente para incentivar as pessoas da região a servir o exército, mas o pessoal de lá está mais preferindo fugir mesmo disso daí, porque sabem que é roubada, né? O Kadyrov também está insistindo nesse tema, dá para ver que este é o problema que os russos estão enfrentando. Ele está querendo que todas as regiões arrumem 1000 voluntários para lutar na Ucrânia e coisa e tal, que precisa aumentar o número de voluntários, que não pode declarar guerra, mas então tem que arrumar os voluntários todos lá, 1000 voluntários em cada região da Ucrânia. Eu não sei se conseguem, não. Já tentaram isso, estão tentando isso há um tempo já. E finalmente o Grey Zone, que é um canal lá do Grupo Wagner, né? E ele está falando aqui sobre justamente por que a mobilização na Rússia não irá funcionar, citando a economia fraca e o número alto de protestos, né? Então, é o que eu falei para vocês, o Putin entrou numa armadilha. Porque se ele tivesse feito a mobilização geral no início da guerra, antes de começarem a voltar um monte de caixões de soldados russos, talvez tivesse mais gente disposta a ir. O problema é, agora que a guerra já se mostrou feia, que já morreu um monte de soldado russo, o pessoal na Rússia não quer entrar nesse negócio, né? Prisioneiros nas cadeias lá talvez estejam entrando até porque não vem outra alternativa. A gente que vai ficar na cadeia o resto da vida e coisa e tal. Mas a verdade é, para uma pessoa normal, entrar num negócio desse não vale a pena. Por mais que ofereçam um dinheiro bom, a chance de você morrer é muito grande, né? E ele está falando aqui, olha só, a economia está fraca, eles estão vendo que a questão está complicada. Desde que houve essa grande contraofensiva ucraniana ali em Kharkiv, os protestos começaram a subir na Rússia de novo, um monte de gente começou novamente a ficar insatisfeita com a guerra. É lógico, não é a maioria, até porque a maioria sabe que não pode falar abertamente sobre isso lá na Rússia, mas isso é o problema deles, né? A alternativa que eles têm seria justamente a mobilização, mas daí vem o risco todo que a gente viu. Bom, ontem na ONU, a Taira, que é aquela médica que esteve presa, que estava em Azovstal, depois ficou presa com os russos, né? Foi uma das presas ali de Azovstal, depois foi liberada numa troca de prisioneiros. Ela era uma médica, cuidava dos prisioneiros lá, e daí ela foi falar na ONU sobre as torturas feitas lá durante o período de captura dela, enquanto ela estava nas mãos dos russos, e descreveu um cenário realmente trágico. Segundo ela, era tortura diária, uma tristeza a situação lá, muita gente morreu, muitos dos prisioneiros foram mortos com tortura. Então, enfim, a gente sabia que ia ser isso, né? A verdade é essa, não tem muito como fugir desse tipo de coisa. Tomara que a ONU consiga fazer alguma coisa nesse sentido, consiga aprovar alguma resolução nesse sentido, né? Sim, e vazaram algumas imagens interessantes sobre como os ucranianos estão adaptando aquele míssil HARM americano nos aviões ucranianos, né? Não deixa de ser curioso, olha só. É uma gambiarra mesmo que eles fizeram aqui, mas funcionou, é o que importa, né? A IAEA, que é o Conselho da ONU de Energia Atômica, que fez a vistoria em Zaporizhia e coisa e tal, ele recomendou, como a gente falou, que a área fosse desmilitarizada, que
que a Rússia saísse dali e uma missão da ONU cuidasse daquela área, não ficaria nem nas mãos dos ucranianos, nem nas mãos dos russos, e devido ao risco nuclear, isso passou no Conselho da IAEA na ONU, essa resolução, né? É lógico, isso agora vai depender do Conselho de Segurança. A gente sabe que no Conselho de Segurança a Rússia tem poder de veto, mas vamos ver como é que isso caminha por lá, né? Uma outra coisa que é mais uma curiosidade é que a Rússia quer que os pilotos aprendam a fazer manutenção dos aviões em que voam. A coisa está ficando complicada, né? Não tem peça para trocar. Leva aí, o piloto, leva aí uma fita cinza aí para você grudar, leva um esparadrapo para você corrigir qualquer coisa durante o vídeo, durante o voo, né? Bom, ontem teve também um grande encontro entre Xi Jinping e Putin, em que ficou muito claro que a Rússia não tem mais nenhum poder de barganha. Agora a Rússia faz o que a China manda. Xi Jinping, a Rússia virou uma grande Coreia do Norte agora, foi o que ficou claro desse encontro, né? O Xi Jinping chegou lá reclamando do Putin, reclamando por quê? Porque eles querem uma nova ordem mundial, mas a invasão da Ucrânia, na verdade, está mostrando uma Rússia extremamente fraca e coisa e tal. Eu já falei para vocês, eu acho que a ideia de ter múltiplos polos mundiais concorrendo entre si, eu acho ótima. Agora, polos como Rússia e China, que são ditaduras terríveis, comunistas, não, eu dispenso. Melhor ficar só com os Estados Unidos mesmo, esse mundo multipolarizado. Isso não vai acontecer porque ninguém confia na Rússia, ninguém confia na China no final das contas, né? Enfim, eles querem essa nova ordem mundial e a Ucrânia, o fracasso russo na Ucrânia está estragando os planos, né? Dá para ver aqui o Xi passando um pito no Putin aqui, o Putin está realmente numa situação complicada com essa derrota militar, está ficando feio para o Putin. Eu não descarto nem que, no final das contas, o Putin use isso para sair da guerra. Falar que, olha só, estamos saindo da guerra para preservar o nosso parceiro, a China. É sinal de que o Xi Jinping deu um bom cascudo nele lá, né? Enfim, esse site aqui é um site claramente pró-russa, né? Falando sobre que a China e a Rússia querem acabar com a dominância do dólar nos mercados de óleo, que a Rússia está exigindo pagamento em rublos. A gente já explicou isso aqui. Pagamento em rublo é uma piada, não existe pagamento em rublo de óleo na Europa. Nenhum país paga óleo em rublos, gás. Enquanto compravam, né, porque agora nem estão comprando mais, mas quando compravam, nem pagavam mais em rublo, o que acontecia é a empresa de gás, a Gazprom lá, fazia um documento para o país assinar, para o cliente, para a empresa de óleo do país que comprava o óleo deles assinar, dizendo que aceitava que os euros que eles estavam pagando seriam trocados em rublos. Uma piada sem graça isso, ou seja, eles continuavam pagando em euros e a empresa transformava em rublos e mandava rublos para a Rússia. Que diferença faz? A Gazprom é uma empresa russa, é uma estatal russa, né? Enfim, é uma piada isso daqui, é só mesmo propaganda russa no final das contas, essa ideia de que, não, estão pagando óleo em rublos. Não, não estão, ninguém comprou óleo em rublo. Até porque o mercado de rublo acabou no mundo, não tem ninguém que compre e venda rublo que não seja o Banco Central russo, né? E aqui tem um relatório que saiu lá na Rússia, um relatório sobre economia, que mostra que está acontecendo uma verdadeira tragédia lá. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse relatório lá no Visão Libertária, que lá eu posso falar em mais detalhes disso daí. Mas a situação econômica na Rússia está trágica. Sim, e começou uma guerra entre Tajiquistão e Kirguistão e... A Rússia realmente está tão fraca que o pessoal percebeu que a situação ali, ninguém vai proteger ninguém mesmo, porque a Armênia e o Azerbaijão entraram em guerra, a Rússia tinha prometido proteger a Armênia, nem apareceu por lá. Aí agora, de novo, também Tajiquistão e Kirguistão também estão em guerra por conta de que sabem que agora que a Rússia não vai ajudar ninguém na região ali, né? A Rússia acabou. Outra tragédia em termos de efeitos dessa guerra Rússia para a Rússia, né? Lembra, a Ucrânia sempre foi um país dividido entre ucraniano e russo. A língua, né? A língua ucraniana e a língua russa sempre tiveram, metade do país falava russo, metade falava ucraniano, e nunca teve problema, sempre teve uma mistura sem problema algum. Você falar russo na Ucrânia não quer dizer que você seja a favor da Rússia.
Até o próprio Zelensky, ele nasceu, a casa dele se falava russo lá em Kryvyi Rih. Então, assim, isso não quer dizer nada, absolutamente nada, você falar russo dentro da Ucrânia. Só que, com essa guerra, criou-se uma imagem tão ruim da Rússia, que olha só, isso daqui são as top 100 top 20 músicas de cada semana na Ucrânia entre setembro de 2021 e setembro de 2022. As que estão marcadas em azul claro são cantadas em ucraniano. As que estão em vermelho são cantadas em russo. E as cinzas são outras línguas quaisquer, né? Tem poucas cinzas aqui. Então, repara como é que a maior parte das músicas era em russo. Olha só, tinha uma dominância boa da Rússia, do russo na cultura, né? Nas músicas. E quando começou a invasão russa da Ucrânia, isso mudou rapidamente. Hoje em dia é de mau tom falar russo em algumas regiões da Ucrânia. Não é que o pessoal vai entender errado isso, mas repara como é que isso daí acabou com o soft power que a Rússia tinha na Ucrânia, né? Rapidamente a Ucrânia está cada vez mais querendo fazer questão de se distanciar da Rússia. E só para concluir aqui, o Greg Yudin ele faz uma avaliação aqui sobre como é que está o apoio popular à guerra na Rússia. E ele fala o seguinte, olha só, tem gente os radicais que são totalmente a favor do Putin, tem lá 15 a 25% de pessoas, tem aqueles que não gostam da guerra, que são contrários à guerra, que falam abertamente isso, entre 20 e 25%, mas a grande maioria dos russos está naquela região que não está muito aí para essa coisa, não está... enquanto está ganhando a guerra lá longe, não está afetando nada na vida deles, eles até apoiam a guerra, mas o que ele está vendo acontecer é que cada vez mais isso está mudando, ou seja, a parcela do meio da população está começando a ficar contrária à guerra, né? Ele fala sobre um caso aqui de um comentarista que falou contra a guerra, mas ele fala para desconsiderar esse cara, porque o Boris Nadezhdin, ele já é um cara contrário ao Putin conhecido lá na Rússia. Eles levam ele para bater mesmo, para ele falar contra e eles depois refutarem o cara. Mas independente disso, está havendo sim uma movimentação lá na Rússia de pessoas que estão começando a perceber, aquele pessoal que não quer nada com guerra, na verdade não se preocupa com isso, mas está começando a perceber que isso está afetando negativamente a Rússia, né? E aí, qual que é o problema disso? O problema é que está ficando cada vez mais difícil o Putin achar uma solução. Como é que ele vai fazer para fazer mobilização num país que cada vez mais está contrário à guerra?